Foi, João. Depois das quedas na produção industrial da China, dos Estados Unidos e da zona do euro, hoje foi a vez do Brasil apresentar um dado fraco do setor. E os investidores voltam a acreditar numa nova rodada de estímulos econômicos do Banco Central Europeu. O desemprego na Espanha caiu pelo terceiro mês consecutivo em junho, mas ainda é o mais alto da União Europeia, 24,3%. O ministro da Economia, Luís de Guindos, foi cauteloso ao comemorar os resultados. Ele disse que ainda é muito cedo para dizer que a queda no desemprego é uma tendência. No total, 4.600.000 pessoas estavam sem emprego na Espanha em junho, uma contração de 98 mil em comparação ao mês anterior. Em termos absolutos, essa é a maior queda do número de desempregados desde o início da série histórica em 1996. No entanto, o resultado é sazonal. O desemprego sempre cai em junho na Espanha por conta da campanha de contratações de verão no país, com grande atividade turística. Puxadas pela expectativa de uma nova rodada de estímulos econômicos por parte do Banco Central Europeu na quinta-feira, as principais bolsas da Europa encerraram o dia em alta, com destaque para Madrid, onde o índice IBEX 35 teve valorização de 1,34%. O Fundo Monetário Internacional disse hoje que a economia dos Estados Unidos vai continuar morna até 2014. Em Washington, a diretora-gerente do FMI, Christine Lagarde, reconheceu que os Estados Unidos não têm muito espaço de manobra, mas disse que o país deveria usar esse espaço para apoiar a recuperação no curto prazo. No relatório anual de perspectivas, o FMI reduziu em 0,1 percentual as projeções do PIB norte-americano para 2012 e 2013. A expectativa para este ano ficou em 2% e para o ano que vem em 2,3%. E depois da investigação e da multa por manipulação da taxa de juros interbancária LIBOR pelo banco inglês Barclays, o norte-americano JP Morgan foi intimado 2 vezes nos últimos 3 meses por manipular os mercados de energia. A denúncia é do jornal Financial Times. A Comissão Federal Reguladora de Energia estima que o banco pode ter inflado custos de eletricidade em pelo menos 73 milhões de dólares e, assim, manipulado mercados de energia na Califórnia e no Centro-Oeste. É a primeira vez que a agência, conhecida pela sigla FERC, revela uma intimação formal sobre as práticas de licitação do JP Morgan. A investigação foi aberta no ano passado, depois que operadores do mercado denunciaram ao governo práticas muito abusivas. A FERC está à procura de 25 e-mails que o banco argumenta serem privilegiados. As bolsas norte-americanas fecharam com valorização hoje puxadas pelas encomendas à indústria, que subiram 0,7% acima do esperado. A valorização do petróleo também empurrou para cima os principais índices dos Estados Unidos, com destaque para o índice Nasdaq, que reúne as ações de tecnologia, que registrou alta de 0,79%. O barril do petróleo negociado na NYMEX, a Bolsa Mercantil de Nova York, registrou forte alta hoje, preocupações com o embargo ao Irã e também com uma greve que envolve o setor petroleiro na Noruega e que reduz 15% da produção lá no país. A gente tem aqui o petróleo subiu 4,5%, o barril valendo 87 dólares e 54 centos no fechamento. Está conosco hoje aqui no Band News Mercado a economista Zeina Latifi. Zeina, a gente falava agora da Europa, né, e da expectativa dos investidores de uma nova rodada de estímulos pelo Banco Central Europeu. Você acha que tem espaço para mais estímulos econômicos? Olha, o espaço obviamente é mais marginal. Penso que o Banco Central Europeu não deveria reagir a esses dados de curto prazo. Eu acho que seria um momento de guardar um pouco de munição. Já foi anunciado o pacote na semana passada, um pacote muito importante, mas que o mercado ainda aguarda detalhes de como será implementado, do timing disso. Então eu acho que poderiam aguardar, deixar como está agora, não fazer nenhuma alteração da política monetária agora e sim tentar correr para tirar essas dúvidas do mercado e implementar o pacote o mais rápido possível. Momento de cautela. Acho que sim. A gente volta a conversar daqui a pouquinho sobre a indústria brasileira. Aliás, hoje a produção da indústria brasileira foi divulgada, registrou queda de 0,9% de abril para maio. Foi o terceiro resultado negativo seguido. Em relação a maio do ano passado, a indústria registrou um recuo ainda maior e o 9º consecutivo, menos 4,3%.
A queda foi ainda mais intensa desde setembro de 2009. O setor também amarga quedas de 3,4% no ano e de 1,8% em 12 meses. Os dados foram divulgados pelo IBGE. Preocupado com esse cenário, o governo vem ampliando o arsenal de medidas de estímulo para aumentar o ritmo de atividade. As vendas de carros aumentaram em junho e tiveram melhor resultado para o mês. A alta foi de 24,18% na comparação com maio e de 18,75% em relação ao mesmo período do ano passado. De acordo com a Federação Nacional da Distribuição de Veículos Automotores, a FenaBrave, os resultados refletem o desconto do imposto sobre produtos industrializados determinado pelo governo no último dia 21. A redução do IPI é válida até 31 de agosto. No total, foram emplacados 340.706 automóveis e comerciais leves alvos da medida em junho. No ano, no entanto, as vendas ainda amargam queda de 1,17%. Foram vendidas 1.720.000 unidades. E sobre os dados da indústria, eu volto a conversar com a economista Zeina Latif. Zeina, esse dado da produção industrial brasileira te surpreendeu? Você achou um dado fraco? Qual a sua avaliação? Não, o dado certamente é fraco, mas eu acho que não há grandes surpresas, dado o contexto todo que a gente está vivendo. Você tem uma demanda externa que não ajuda, tem a história da Argentina, né, as exportações caindo, você tem ainda, apesar dos dados de vendas de veículos ter reagido agora em junho, esse dado é mais anterior, né, da indústria, então pátios cheios, há claramente uma tendência de retração do setor de automóveis, que tem impacto na cadeia produtiva também, né? Então, se o setor de veículos tem um peso de uns 7% na produção industrial, o efeito na cadeia produtiva, na cadeia da indústria, é o dobro disso. Então, é natural que quando a gente soma todas essas questões, a piora da confiança do empresário, os sustos em relação ao cenário internacional, enfim, é natural mesmo que tenha essa retração. Agora, tem espaço para recuperar esse resultado ruim dos primeiros meses do ano no segundo semestre, a indústria? Olha, eu acho que pode ter alguma recuperação, mas infelizmente eu acredito que ela será muito modesta. Quer dizer, eu acho que a tendência é, primeiro, interromper esses processos de queda, né, essas sequências de quedas que a gente tem tido, e a recuperação acredito que tenda a ser muito lenta, porque não se trata apenas do nervosismo do empresário em relação ao cenário internacional. Acho que tem uma questão concreta aí, que é a baixa competitividade da nossa indústria, né? Então, o empresário hoje, ele lida com o custo da mão de obra, enfrenta essa restrição, que realmente é muito complicado para os nossos produtos serem competitivos. A gente continua vulnerável a aumento de importação. Os dados de importação têm cedido um pouco em termos absolutos, mas quando a gente olha em proporção à nossa produção, as importações seguem elevadas. Então é isso, você tem vendas do varejo que vão bem, de uma forma geral, mas não se traduz em produção industrial maior. Para finalizar, esses dados ruins da nossa indústria, a gente está importando algum efeito da crise lá do exterior, ou isso tem mais a ver com o nosso cenário doméstico? Eu acho que é um mix aí, né? Aí uma forma de trazer esse ponto quando a gente olha a produção industrial dos países que têm uma estrutura, né, países da América Latina, o que a gente observa é que a fraqueza da produção industrial é mais forte no Brasil do que nos pares, né, do que nos países vizinhos. Então, eu acho que tem um mix aí. Por um lado, você tem uma piora do humor do empresário, você tem um ruído aqui e ali de exportação. Essa história da Argentina não foi uma boa notícia. Agora, as exportações mundiais, elas não estão despencando como foi lá atrás em 2008 e 2009. Elas crescem num ritmo lento, é verdade, mas elas não estão despencando. Então, acho que sim, acho que tem fatores domésticos e, como eu falei, acho que custo da mão de obra elevado hoje é o principal impedimento para um crescimento mais forte da produção industrial. Zeina Latif, muito obrigada pela sua participação aqui no Band News Mercado. Foi um prazer. A gente vai falar agora do Ibovespa, como fechou o principal índice de ações do mercado brasileiro, que acompanhou hoje o desempenho do mercado externo. A gente tem aqui na tela o Ibovespa em alta de quase 2%, com 55.780 pontos, o giro financeiro de 7,3 bilhões de reais. A gente vai ver agora as maiores altas da Bolsa Brasileira.
Temos hoje aqui B2W do setor de varejo, um banco está comprando ações dessa empresa e também há a perspectiva de prorrogação da linha branca, o que pode impulsionar as vendas. No segundo lugar, Uzi Minas. E agora as maiores baixas. Eletropaulo com queda de quase 10%, porque ontem a ANEEL, Agência Nacional de Energia, aprovou uma redução média de 9,33% nos valores de contas de luz cobradas da Eletropaulo, de acordo com o terceiro ciclo de revisão tarifária. Junto com a Eletropaulo vieram aí outras empresas do setor de energia que a gente vê aqui embaixo também. E agora a gente vai falar das ações do Banco Cruzeiro do Sul, que dispararam hoje, fecharam com alta de mais de 60% diante da notícia da possível venda da instituição. O Cruzeiro do Sul está sob intervenção do Banco Central. O Fundo Garantidor de Crédito ainda apura o tamanho real do rombo provocado pelos créditos fictícios encontrados no balanço do banco. E o dólar hoje vinha em queda durante a manhã, mas uma declaração de um dos diretores do Banco Central, Aldo Mendes, dizendo que com esse dado fraco da indústria é possível que o governo brasileiro queira um dólar, um câmbio mais alto para melhorar a competitividade da indústria. Inverteu o sinal, acabou fechando em alta. A gente tem aqui o dólar futuro para agosto, subiu 1,37%. Valendo R$ 2,02. E por último, agenda de indicadores econômicos, os fatos que vão ser destaque amanhã no mercado no mundo todo. Tem o PMI de serviços da zona do euro, vendas no varejo também da zona do euro. Aqui no Brasil tem sondagem da construção, o IBGE que divulga, tem também sondagem industrial e tem feriado nos Estados Unidos, do Dia da Independência. Por lá os mercados não abrem. Esta segunda edição do Band News Mercado fica por aqui. A gente volta amanhã às 9h45 da manhã com as principais notícias econômicas do Brasil e do mundo. Nelson.